Bem-vindo de volta ao programa. Hoje a gente recebe Pepe Escobar, jornalista e analista político, para falar sobre o que parece ser todo o Oriente Médio mergulhando num grande conflito. Obrigado por voltar aqui com a gente. Agora a gente vê os Estados Unidos e o Irã, pelo menos aparentemente, caminhando de novo para uma guerra total. Os iranianos estão considerando sair completamente do memorando de entendimento. O Iêmen está atacando a Arábia Saudita. O Irã, ao que tudo indica, também está atacando a Arábia Saudita. E o Iêmen pode até fechar o Mar Vermelho. Basicamente, toda a região parece prestes a pegar fogo. E mesmo agora, a gente vê alguns ataques de levantes iraquianos contra os kuwaitianos do outro lado da fronteira. Quer dizer, isso realmente não parece nada bom. O que você acha de tudo isso? Desculpa, eu sei que é muita coisa ao mesmo tempo. Mas como você está avaliando essa situação? Depois a gente pode entrar nos detalhes. Glenn, eu adoro o seu jeito diplomático de resumir as coisas. Glenn, I love your diplomatic shorthand. It does not look good. We could expand Não parece nada bom. A gente poderia ampliar isso para o planeta inteiro. Eu gosto dessa ideia porque é a melhor definição do que vem pela frente. Sim, é extremamente angustiante, previsível, mas a gente já sabia que isso ia acontecer, porque basicamente a estratégia americana no momento era tentar aplicar aquela tática de dividir para governar em relação ao eixo da resistência. E, obviamente, o efeito foi o contrário. O eixo da resistência está cada vez mais bem coordenado, incluindo, por exemplo, o Iraque. E a gente pôde ver isso na semana passada, quando aconteceram os rituais fúnebres mais impressionantes de que se tem memória recente, unindo xiitas no Irã e no Iraque. We're uniting Shiites in Iran and in Iraq. So the level of understanding. Então, o nível de compreensão, de luto, de respeito e de solidariedade nacional que a gente viu em Najaf e Karbala, que são dois lugares onde, quando você pisa lá, sente a força espiritual do lugar, estava totalmente em sintonia com o que vimos em Teherã, em Qom e em Mashhad. Foram mais de 40 milhões de pessoas. E isso é algo que eu confirmei com alguns amigos iranianos e todos dizem a mesma coisa. Agora existe um consenso nacional e ele gira em torno da ideia, não necessariamente em termos simples, de vingança essencialmente. Não há possibilidade de acomodação com o Irã, os americanos. Ponto. E é por isso que, se você conversa com um iraniano comum sobre o memorando de entendimento, todos dizem não. Eles estavam tentando nos enganar. E esse consenso chegou ao topo, de acordo com as nossas melhores informações. E isso significa o Conselho de Segurança Nacional. Isso envolve não só o fator político, incluindo o presidente Pezeshkian, Arakchi, Galibaf, todas essas figuras que agora são conhecidas no mundo inteiro, mas também os principais comandantes da Guarda Revolucionária. Então, o que eles vão fazer a respeito disso? Agora, é exatamente o que estão fazendo agora. Estão jogando com o Trump. E não mexa com os persas, eles sabem jogar com qualquer um. Considerando a história dinástica deles, todos os impérios, todas as invasões, que sabe como eles controlam invasões e ataques, como a solidariedade nacional se transforma em algo muito, muito forte e eles acabam ficando ainda mais poderosos. Então, o aspecto mais preocupante de tudo isso, para todos nós que estamos acompanhando, é que a escada de escalada voltou. Isso é algo que você, eu e muita gente já prevíamos que ia acontecer. Mas até onde isso vai chegar? E esses elementos extras que vão sendo adicionados, dia após dia, deixam tudo ainda mais volátil. Por exemplo, não dá para afirmar com 100% de certeza que a Arábia Saudita atacou o Iêmen no aeroporto de Sanaa. Pode ter sido uma operação de bandeira falsa, pode ter sido um ataque fora de controle, uma organização, qualquer coisa. E os sauditas têm sido extremamente cautelosos em relação a isso. Mas o que é muito interessante é que os iemenitas basicamente já estavam esperando por isso. Alguns dias antes, quando o avião da Mahan se aproximava do aeroporto internacional de Sanaa, que aliás foi praticamente destruído pelos israelenses no ano passado.
Foi lá que eu cheguei quando fui ao Iêmen no ano passado, quando o aeroporto ainda funcionava. A Yemen Airways ainda tinha 3 aviões. Esses 3 aviões depois foram bombardeados pelos israelenses. Agora eles não têm mais nenhum. Então isso foi o Irã rompendo o cerco imposto ao Iêmen pela Arábia Saudita há 11 anos. Foi algo enorme, realmente enorme. O primeiro voo da Mahan Air foi até lá para buscar uma delegação iemenita e levá-la a Teherã para cerimônias fúnebres relacionadas ao enterro do Ayatollah Khamenei. E depois teve o voo de volta de Teherã para Sanaa, levando muitos iemenitas, além de outros que já estavam em Teherã e por aí vai. 250 pessoas, mais ou menos. Era um Airbus lotado até o limite. E quando o voo da Mahan Air estava se aproximando de Sanaa, houve um bombardeio na pista. Então o piloto, em uma situação extrema, o cara foi, olha, impressionante mesmo, fez uma curva de 90 graus antes de pousar e acabou pousando em Hodeida. Só que Hodeida nem é mais um aeroporto de verdade, porque também foi bombardeado pelos americanos no ano passado. E por alguma intervenção, digamos assim, vinda de cima, a pista de Hodeida foi concluída há apenas alguns dias. Isso permitiu que o voo da Mahan Air pousasse lá. Então ainda não está claro se esse ataque foi realmente saudita. Pode ter sido um ataque, e essa é a explicação mais provável, vindo do governo fantoche em Aden, o porto no sul, que é apoiado pela Arábia Saudita. O problema é que eles não têm força aérea e também não têm mísseis. Então, de onde vêm os aviões e os mísseis? Os iemenitas identificaram uma base militar na Arábia Saudita e disseram, olha, os jatos decolaram dessa base militar. Então, eles bombardearam um aeroporto civil e um aeroporto militar. Ou seja, 2 por 1. E isso é impressionante, Glenn. Você lembra que os iranianos levaram o quê? Quase 2 meses para fazer um 2 por 1 em resposta a ataques americanos. Os iemenitas fizeram isso num dia. E todo mundo entendeu o recado. Se mexerem com eles, vai ser 2 por 1 em qualquer lugar. E obviamente os sauditas agora estão apavorados. Eles não sabem como controlar essa situação. Se isso foi mesmo uma iniciativa saudita, eles se colocaram num beco sem saída. Então, do ponto de vista geopolítico e geoeconômico, isso é uma burrice enorme para eles. Agora, se não foi, quem fez e com que objetivo? Bom, claro, a gente sabe quem poderia ter feito, os suspeitos de sempre, para mais uma vez dividir e dominar o mundo árabe, como fazem em todo lugar. Então, isso é só mais um detalhe entre tantos. Dia após dia, surgem novos casos assim. E sempre fica aquela sensação no ar de que os iranianos estão observando tudo isso e dizendo, sim, podemos seguir em frente porque temos todo o tempo do mundo. Já os americanos, esses não têm. Bom, eu me lembro da primeira vez quando todos nós estávamos nessa guerra, e era basicamente uma guerra total. Ainda havia alguns degraus naquela escada de escalada. Então as pessoas se perguntavam se o Iêmen entraria na luta, porque isso seria bem prejudicial. Quer dizer, se o Mar Vermelho fosse fechado, o Mar Vermelho, claro. Mas agora, obviamente, é isso que está acontecendo. E parece que podemos ver uma escalada muito maior do que vimos da última vez. E eu queria saber, como você vê a importância disso? E também, o que os americanos estão pensando agora? Porque agora estamos bloqueando. O Mar Vermelho está bloqueado e os americanos estão restabelecendo o bloqueio no Estreito de Hormuz, segundo eles. O Trump está meio por toda parte. Ele disse que todos os navios deveriam pagar uma taxa de 20% aos Estados Unidos. Quem quiser passar pelo Estreito de Hormuz. Isso é importante para o Trump, porque ele quer afirmar que o Irã não controla a região. Segundo ele, a América é a guardiã do Estreito de Hormuz. Mas agora ele volta atrás e diz que, bom, não vai cobrar a taxa de 20% afinal. Quer dizer, como é que fica isso? De um dia para o outro, onde está a coerência? Não pode ser de propósito, porque por que você diria isso no primeiro dia se não vai manter no segundo? É meio absurdo.
Mas como você vê essa ideia de fechar todas essas rotas marítimas importantes? Essas são as artérias do comércio internacional. É isso que mantém a economia global viva. O que eles estão fazendo, afinal? Global economy alive. What are they doing here? Olha, quando se trata do presidente dos Estados Unidos, Glenn, ele não consegue acompanhar o que passa na própria cabeça de um segundo para o outro. Ele não tem estratégia, não tem tática, não lê, não ouve ninguém e não faz ideia do que se meteu. Então é óbvio que de um dia para o outro aparecem essas declarações completamente absurdas no Truth Social. E isso é um problema, porque ele controla o ciclo de notícias. As pessoas leem isso no meio do deserto do Saara. Literalmente todo mundo. E aí o assunto vira, uau, olha o que ele disse hoje. E ele continua, sem parar. Assim, ele manipula o ciclo de notícias em todo lugar. Mas no fim das contas, ninguém está realmente apontando para os pontos centrais, para o que realmente importa. Sem tática, sem estratégia, ele está encurralado, está desesperado. E ele sabe disso. E não tem saída. A única rota de escape que ele tinha, oferecida pelos mediadores que trabalharam dia e noite por semanas, era o memorando de entendimento, que, aliás, ele assinou oficialmente. A assinatura dele está lá. Ele assinou em Versalhes, não muito longe de onde eu estou. Bom, isso era óbvio e agora está sendo reconhecido pelo que realmente é, tanto pela liderança iraniana civil quanto pela militar. Ele só estava ganhando tempo. O problema é que ele não pode mais fazer isso, porque todos aqueles números sobre a reserva estratégica de petróleo há vários tipos de projeções. Eu recebi, por exemplo, um relatório algumas semanas, uns 10 dias atrás, e escrevi uma coluna sobre isso. E esse relatório basicamente dizia que a data extremamente limitada para o surgimento das grandes linhas vermelhas é meados de agosto. E nós já estamos em meados de julho. E tem gente dizendo que isso pode acontecer entre o fim de julho e o começo de agosto. Então ele está lutando contra ele mesmo, contra a economia americana e contra a economia global ao mesmo tempo, porque simplesmente não consegue pensar de forma estratégica. E claro, tem o fator do ego, que é absolutamente o impulso principal do Trump. Ele odeia ser humilhado. E está sendo humilhado pela derrota estratégica que é resultado da guerra que ele mesmo ordenou. Então, dá para imaginar o que isso significa na cabeça de alguém que basicamente é um adulto com mentalidade de 4 anos. Dá para ver isso nas contradições dele, nas explosões infantis de raiva. Como você mencionou, não há nenhuma coerência. Nada do que ele escreve ou fala tem consistência. É só autopromoção. E claro, muita raiva. Dá para sentir que tem uma raiva enorme por trás dele. You can feel there's so much rage behind it. He has threatened to exterminate Iranian civilization. Ele ameaçou exterminar a civilização iraniana pelo menos 4 ou 5 vezes nas últimas semanas. Sério, exterminar tudo. Literalmente tudo. E para onde isso leva? E todo mundo que tem tentado, e quando eu digo todo mundo, é literalmente todo mundo. Não só os mediadores paquistaneses, mas também os do Catar, da Turquia, do Egito, de Omã, todo mundo que tem tentado dizer, olha, a gente não pode deixar o memorando ser desviado do caminho. Essa é a última chance. Se isso sair dos trilhos, é guerra total. E aqui estamos de novo, em mais uma escalada provocada por ele, jogando fora o único mecanismo possível que poderia dar a ele uma saída relativamente digna, se ao menos seguisse os pontos básicos do memorando de 14 pontos. Não, eles quebraram quase tudo. No, they broke almost everything. So the Iranians, they are looking at it and they said, what's the point? Então os iranianos estão olhando para isso e disseram, qual é o sentido? Tudo bem, a gente pode, e agora os compromissos são bilaterais. Se eles quebrarem, a gente também quebra. Não é mais unilateral. É por isso que existe praticamente um consenso entre a alta liderança em Teherã de que não faz sentido continuar. O cessar-fogo já foi rompido. O memorando de entendimento morreu. Acabou. A gente deve sair e seguir o nosso próprio caminho. Mas isso ainda não é uma decisão final. A gente espera receber mais informações entre hoje e amanhã. Exatamente, digamos, por quanto tempo mais os iranianos vão tolerar os ataques americanos. E esse é um ponto-chave, absolutamente crucial.
And this is a key, absolute key point, because publicly they have already. Porque publicamente eles já disseram, por meio de membros do Majlis, alguns membros do Conselho de Segurança, que se houver outro ataque americano, eles saem do TNP. E todos nós sabemos o que isso significa, se isso acontecer. Então, isso já está sendo discutido, e já existe um plano B por parte da liderança iraniana, tipo, ok, saímos do TNP, ponto final. E não há nada que os americanos possam fazer a respeito. Então, isso é algo que o Larry Johnson e eu estamos tentando confirmar com total certeza, no mais tardar até amanhã ou até o fim da semana. É bem complicado. O cara que passou essa informação para a gente faz parte do círculo mais próximo do líder, o Mostafa Khamenei. Por isso é tão importante. Mas ele nos avisou, por meio de intermediários, que a gente não deve publicar isso como um fato. Isso ainda está sendo considerado. Mas isso por si só já é uma bomba, né? E claro, isso pode ter vazado para Mar-a-Lago e para Washington. Então você consegue imaginar se isso acontecer, Glenn? Na verdade, toda a ficção que os americanos vêm tentando vender, tanto dentro do país quanto para o resto do mundo, sobre o programa nuclear iraniano, desaba completamente. Todo mundo sabe o verdadeiro motivo da guerra, ainda mais porque ela deu errado desde o começo. O controle dos pontos de passagem do petróleo, que eles já perderam. Os Estados Unidos nunca mais vão controlar o Estreito de Hormuz. Essa é a verdadeira bomba nuclear do Irã. Eles nem precisam de um programa nuclear. Eles já têm uma bomba, que é o controle de Hormuz. E é isso que deixa o presidente dos Estados Unidos, com seus 4 anos de mandato, ainda mais desesperado. Ele mesmo se colocou nessa situação. He brought this on himself.